Viajantes, bora lá para o nosso panorama mensal do mês de fevereiro. Tô aqui para trazer uma visão astrológica para vocês sobre esse mês de fevereiro que, muito diferente do mês de janeiro, tem as suas agilidades, tem as suas impulsividades, tem as suas intensidades também. Mês de fevereiro, gente, eu traduzo ele talvez no modo geral como um mês muito provocador, muito questionador, muito decisivo para algumas disrupções, algumas tomadas de decisões, algumas questões que a gente vai precisar aprender a lidar para que o novo se abra, para que coisas novas cheguem até nós, para que a gente também se posicione muito nos nossos questionamentos e saiba dar peso e valor para aquilo que a gente decide. Então, assim, fiquem comigo pra gente começar a falar um pouquinho do mês de fevereiro. Vou trazer aí panorama de como vai estar o carnaval, que a galera já tá tudo me perguntando como é que vai ser o céu do carnaval. Assim, de lua nova, mas não é uma lua nova Campo Florido, não, né? É uma energia um pouco caótica, mas eu tô aqui para ajudar a gente a se guiar um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Noronha, astróloga, viajante. Eu tenho um canal lá no YouTube onde eu trago o panorama do mês, das semanas, toda semana acontece. E eu coloco pra lá o vídeo, porque eu acho que lá eu consigo falar de coisas mais profundas, mas eu venho me comprometendo a vir aqui toda primeira segunda-feira do mês para trazer um pouco do panorama das perspectivas do mês todo e conseguir conversar um pouquinho mais ao vivo com vocês, que eu amo essa troca. Se vocês ainda não conhecem o meu trabalho, lá no link da minha bio tem todas as informações de todas as leituras individuais que eu faço, porque essa visão que eu trago aqui é uma visão muito mais ampla, muito mais geral, né? Que a gente precisa aprender a absorver o que faz sentido. O céu não determina nada, ele só dá algumas tendências e caminhos para que a gente possa se seguir de uma forma melhor. Se você está assistindo aí, já encaminha essa live para quem vocês acham que pode chegar essa mensagem. Oi, gente, tô só vendo vocês entrando aí. Bom, vamos lá, vou começar, não vou ficar muito de enrolação não. Gente, o mês de fevereiro começou com tudo, né? Eu acredito que a lua minguante que a gente teve, eu tô aqui com a minha cola, tá, gente? Então eu fico aqui zanzando pra lá e pra cá. A lua minguante que a gente teve na última sexta-feira, vocês estão me ouvindo bem, né? Qualquer coisa vocês me dão um grito se não ficar muito legal o áudio. A gente teve uma lua minguante na noite da última sexta-feira. Essa lua minguante é a finalização de um ciclo, então todo mês a lua fica minguante dentro de um signo, dentro de uma lunação. Nós estamos finalizando a lunação capricorniana, que iniciou-se lá no dia 11 de janeiro. Janeiro foi um mês que trouxe muitos movimentos de plantio de sementes, de determinação de metas, de planos, de pegar mesmo e colocar a mão na massa para a gente começar a fazer, a planejar, a estruturar. Foi um mês que no final ali teve as suas intensidades. Eu vejo que essas intensidades, desde a lua que ficou cheia em Leão, se não me engano, no dia 25, ficou muito forte essa questão do nosso lado emocional, de como a gente lida melhor com o nosso tempo, razão versus emoção. Então, assim, o mês de fevereiro começa nessa energia de lua minguante em Escorpião, que é uma energia bem provocadora, no sentido da gente entender quais são as coisinhas que a gente precisa investigar, que a gente ainda precisa curar, que a gente precisa se libertar, que a gente precisa também trazer as reflexões sobre transformação. Que tudo tem uma finitude na vida, né, gente? Eu acho que Escorpião, que é o que está regendo essa semana para nós, vem muito falar que tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Que todo mundo está passando por um processo de transformação, que todo mundo está passando por um processo de encerramento de um ciclo, a gente querendo ou não, a gente lidando bem ou não. Então, assim, tudo na nossa vida começa e termina, né? Então eu vejo que a gente tem muita dificuldade em lidar muitas vezes com essas finalizações de ciclos. A gente não entende nem as finalizações menores que a gente passa, né, no simples ato de todo dia a gente acorda, como se a gente tá ali renascendo todos os dias, né? O mesmo ar que entra não é o mesmo que sai, então tudo na nossa vida tem um fim. E eu vejo que essa energia da lua em Escorpião que permeou o final de semana tá aí trazendo pra gente o que na sua vida precisa ser finalizado, o que precisa ser investigado, o que precisa ser, de certa forma, transmutado, transformado. Eu acho que isso ficou muito forte no final de semana, muito claro para nós. A lua tá em Sagitário agora no início dessa semana. Começou bem, mas assim,
a gente tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar. Um ponto importante, a Vênus está fazendo uma quadratura com Quirón, então cutucando muitas coisas no campo das relações. Eu acho que fevereiro vem trabalhar muito as nossas relações, não só relações amorosas, vinculadas, aquelas questões que a gente tem mais com as pessoas, ou amorosamente, ou na família. Eu vejo que é uma questão coletiva, porque o Sol está em Aquário, muitos planetas já vão começar a entrar em Aquário, então Mercúrio entrou em Aquário hoje, logo Marte entra em Aquário, daqui a pouco também Vênus entra em Aquário, Sol já está em Aquário, e Aquário é uma energia de coletividade, de como a gente entende o nosso papel no nosso meio social, nos nossos grupos, nas nossas amizades, naquele meio que a gente vive. Então, assim, hoje está acontecendo um movimento muito importante que é Mercúrio entrando em Aquário. Na verdade, todo planeta que entrar em Aquário esse mês já entra dando de cara com Plutão, que entrou em Aquário no mês passado. Esse movimento eu falei bastante na última live, mas vamos recapitular um pouquinho o que Plutão simboliza para nós. Plutão é um planeta muito distante de nós. É um planeta que não é um planeta que determina questões pessoais, individuais. É um planeta coletivo, que fala muito mais das coisas que acontecem no coletivo. Entrando em Aquário, reforça mais ainda essa questão do Aquário também ser muito coletivo. Então eu vejo que são coisas que a gente vai precisar ter paciência e aprender com esse movimento coletivo de Plutão em Aquário, que ainda não entrou definitivamente em Aquário, só vai entrar definitivamente em novembro desse ano, mas já é um movimento super importante, já que muitos planetas vão começar a se encontrar com esse Plutão em Aquário. É um movimento que não acontece. Plutão em Aquário, a última vez que isso aconteceu foi por volta de 1700, época de Revolução Francesa. Então, assim, não tem ninguém vivo para contar a história do que é um Plutão em Aquário. Plutão em Aquário eu vejo que vai transformar, sim, a nossa forma de organização social, a nossa forma de organização coletiva, dos nossos grupos, amizades. Vai questionar também as questões sobre diversidade, sobre a gente entender as diferenças nesse coletivo. Vai questionar também muitas coisas sobre como a gente se organiza em questão de redes sociais, então tecnologias. Tudo isso vai ficar muito em destaque. Só que, óbvio, são planetas agora que começam a entrar em Aquário, que são planetas pessoais encontrando com esse planeta que está aí fazendo algumas transformações no social. Então, primeiro ponto, Mercúrio hoje fazendo encontro com Plutão em Aquário, o que isso significa para mim? São pensamentos muito questionadores que a gente está vivendo ao longo dessa semana. São ideias, às vezes, muito profundas, insights muito bacanas, porque tudo isso em Aquário traz uma inventividade, uma originalidade, uma autenticidade, uma ousadia também de pensar coisas diferentes. Mas também, se a gente olha para as vibrações um pouco mais baixas, a gente pode estar vivendo um momento muito reflexivo, de pensamentos muito profundos, de coisas muito intensas acontecendo. E isso vai ficar um pouquinho mais forte, principalmente na semana que vem. Guarda aí essa informação, porque primeiro eu vou falar dessa semana e aí eu já venho trazer o tom do carnaval para quem está no Brasil, e como que vai ser essa energia de outros planetas que vão também encontrar esse planeta Plutão, que está trazendo algumas informações novas que a gente ainda não tem muito como saber e a gente precisa perceber. Eu vejo que é um céu, principalmente até o dia 19 de fevereiro, muito racional, muito mental, de muitas informações, de muita coisa intelectual, de muita racionalidade. É um céu que não tem água. Então, assim, a gente fica muito mais vibrando na razão, naquilo que a gente está analisando, principalmente... passando rapidinho, Amanda, obrigada. Eu acho que principalmente essa semana, numa questão de a gente analisar as coisas com detalhe, com minúcia, com muito mais, um tom muito mais analítico. Então, a gente olhar para os detalhes das coisas, a gente vê uma questão mais investigativa, talvez, que a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado com as obsessões, então pensamentos que a gente fica ali, que não tira da cabeça, e coisas que a gente fica fritando a mente, não consegue sair daquele loop. Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso essa semana, mas acho que a gente pode levar isso para um lugar bem de pensamentos fora da caixa, coisas que a gente não tinha caído a real ainda e a gente começa a cair, começa a analisar. Ao longo da semana, a Lua vai ficando cada vez mais sem luz, né? Então, Lua minguante, minguando, para ela finalizar o ciclo dela na sexta-feira. Então, é uma energia essa semana que às vezes a gente tá meio exausto, a gente começou o mês talvez numa energia um pouco mais baixa, né? Porque a Lua minguante estamos sem luz no céu
e a gente acaba que tem que usar mais esse lado de dentro pra gente enxergar as coisas mais com o lado de dentro. Então, respeitem o processo de vocês. Eu sempre falo lá no grupo do WhatsApp. Pra quem não sabe, tem um grupo do WhatsApp com mais de 500 pessoas. Eu mando um áudio todo dia sobre o céu do dia. É um grupo gratuito, é um grupo útil. A gente não fica de falatório, de coisa, sabe, tipo, desnecessária lá. É um grupo super legal. Então, quem quiser, me manda aqui mensagem para vocês terem acesso a isso, porque é valioso demais ter essas informações todos os dias. E aí eu falo, né? As fases da lua, gente, cada um sente de um jeito. A tendência essa semana é que a gente se sinta um pouco mais sem energia. Tá? Então a gente precisa silenciar um pouco mais, a gente precisa focar, colocar prioridade no nosso tempo, o que é tempo para fazer isso, o que é tempo para fazer aquilo. E aí na sexta-feira, vamos lá falar da sexta-feira. Na sexta-feira a gente tem o início de uma nova lunação, que é a lunação de Aquário. Então o Sol, que está em Aquário, vai encontrar, a Lua vai encontrar o Sol, ambos no signo de Aquário. É uma lua nova, é um momento de novos inícios, é um momento de vislumbrar futuro, de ter ideias mais visionárias, revolucionárias. Aquário é um signo disruptivo que questiona padrões, que questiona os rótulos que a gente se dá. Porque muitas vezes, gente, quando a gente pensa no âmbito social, quantas coisas foram pré-determinadas como se aquilo fosse o certo a ser seguido. A gente passa isso ao longo da vida, de que aos 30 a gente deveria ter casado, ter filhos, ou ter conseguido uma carreira de sucesso. E eu acho que Aquário é um signo que não à toa vem logo depois de Capricórnio para trazer o questionamento de tipo, tá, mas por que a gente precisa fazer isso? Pra que a gente precisa fazer isso? Sabe? Então assim, vocês estão me mandando que querem entrar no grupo, depois só me manda uma mensagem, gente, no direct, pra eu mandar o link pra vocês. Vai ser muito legal ter vocês lá. Então, Aquário é um signo muito questionador, no sentido de, mas será que realmente precisa ser desse jeito? Por quê? Quem determinou isso? Por que a gente tá fazendo isso? Então, por isso que eu já comecei essa live, gente, falando que Aquário, fevereiro é um mês muito questionador, muito provocativo no sentido de, mas será? E se eu fizer de tal forma? E se eu fizer de tal jeito? E eu acho que Aquário é um signo que fala muito das coisas responsáveis, porque Aquário não é um signo de dúvida, porque Aquário é um signo fixo, então tem muito bem as ideias estruturadas, mas sempre buscando um caminho diferente para chegar num resultado. Então eu vejo que a gente tem essas ideias criativas e novas, mas também tem muita provocação dentro de nós do que é realmente um caminho que a gente gostaria de seguir sem ser aquilo que foi pré-determinado, aquilo que a gente vê que não tem um sentido para nós. Então a lua nova de sexta-feira é uma lua visionária, tudo, mas é uma lua nova provocadora, principalmente porque no mesmo dia o Sol vai estar fazendo uma quadratura com Urano. Então pensa, Sol e Lua juntinhos daqui do nosso ponto de vista no céu, né, no signo de Aquário, fazendo um aspecto tenso, um ângulo de 90 graus com Urano, que é o regente dessa lunação. Urano é o planeta que rege Aquário. E Urano é pé na porta, né, gente? Urano é imprevisível, Urano é assim, vamos mudar e vamos. Então, cuidado na sexta-feira à noite para não sair jogando tudo pro alto. Eu não vejo que é sobre isso. Aquário não é um signo que pega e joga tudo pro alto. Aquário é um signo que reflete, pensa. Eu sempre falo, Aquário é um signo que não é um aquário fechado, gente. A simbologia do Aquário é um homem segurando um jarro de água, pronto para distribuir a água do conhecimento. Então, assim, a gente vai precisar botar a cachola para funcionar. A gente vai precisar pensar, avaliar. E isso tudo vai acontecer na sexta-feira de carnaval. Olha que gostoso, uma lua bem disruptiva para quem vai aproveitar o feriado, para quem vai curtir o carnaval. É óbvio, vou continuar dando dicas aqui, mas a sexta-feira ela tá bem intensa no sentido de imprevisibilidades, de coisas que podem sair fora do controle. Então, quem vai pegar a estrada, quem vai dirigir, quem vai viajar, pegar avião. Então, assim, chega com antecedência. É um período mais imprevisível, é um período que tá pedindo pra gente ser um pouco mais autêntico, um pouco mais ousado, mas no sentido de fazer diferente e fazer a diferença. E eu acredito que é muito sobre fazer a diferença no meio em que a gente vive e com o meio que a gente vive. Eu acho que Aquário já é um signo que fala muito dessa coletividade, e aí eu acho que tem algumas reflexões de quem são as pessoas com quem a gente está se relacionando no meio social, no meio coletivo. Quem é a minha tribo? Quem é a minha galera? Quem é aqueles que realmente vão me trazer algo
sustentável, ou que eu vou conseguir construir uma relação sustentável no longo prazo. Porque lembrando, a Vênus ainda está em Capricórnio, falando muito de como eu avalio as minhas relações no sentido de segurança, estabilidade. Urano, que rege essa alunação, está em Touro. Touro também fala de coisas de longo prazo, de sustentabilidade. Então, assim, eu vejo que é uma energia da gente avaliar com quem que a gente anda rolezando. É tipo isso, é uma energia muito de entender quem é a minha tribo, quem é o meu grupo, quem fala a minha língua, quem não fala, como eu posso ter uma visão um pouco mais aberta para poder ouvir novas perspectivas, em que eu não me coloque em reclusão também achando que só eu tenho razão, que só eu sou o dono da verdade, porque Aquário também, vibrando nas energias mais baixas, é um signo que traz uma arrogância, uma prepotência de achar que só o jeito dele é certo. Então, assim, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado nessas trocas no modo geral, tá? Ao longo do sábado e do domingo, a Lua vai estar em Peixes. A gente vai precisar tomar um pouco de cuidado com as fugas da realidade, principalmente numa época em que isso está muito propício, né? Então, assim, tem o encantamento, tem o lúdico, tem a diversão, mas a gente também precisa sempre se lembrar do quanto a gente está trabalhando aqui todos os dias para a gente conseguir se manter, né, na nossa sanidade mental, que eu acho que é uma coisa que a gente está muito forte trabalhando ao longo do ano por conta de Saturno, que está em Peixes, pedindo com que a gente trabalhe muito as questões sobre o que é ter autocontrole sobre as minhas emoções, o que é ter autorresponsabilidade afetiva comigo e depois dessa autorresponsabilidade, ter a responsabilidade afetiva com os outros. É um lugar de preservar bastante a nossa energia. Então, no final de semana, gente, com a Lua em Peixes, de Carnaval, tomem cuidado um pouco com essa... se sentir sugado energeticamente, não tá se sentindo bem, se recolhe, se respeita. A Lua ainda tá começando a ganhar luz no céu, então a gente ainda tá meio sem entender algumas coisas, e para isso a gente vai manifestando. Mas também é um período muito legal para manifestar os nossos sonhos, pra gente se inspirar de alguma forma, pra gente vislumbrar futuro. Então, encha um potinho de vocês de inspirações, o que inspira vocês. E aí, um ponto importante, gente, a semana do dia 12 até o dia 18, eu vejo que é a semana talvez mais intensa do mês. Gente, tá fazendo sentido? Tô falando que nem um radinho aqui, como sempre, mas vão conversando aí comigo, se não fizer, tá? E se fizer também, fiquem à vontade para compartilhar coisas. A semana mais intensa do mês, na minha visão, é do dia 12 ao dia 18. Por quê? A gente vai ter a entrada de Marte em Aquário na terça-feira, e depois a gente vai ter a entrada de Vênus em Aquário no dia 17, no sábado. E assim, gente, Marte entrando em Aquário, ele já chega encontrando esse Plutão que eu trouxe de início na reflexão para vocês. Marte é um planeta que fala sobre as nossas tomadas de atitude, sobre as nossas decisões. É um planeta que fala, simbolizado como o deus da guerra, né? Aquele que vai ali lutar pelas coisas e trazer superação, né? Aquela coisa de o espírito independente, livre, corajoso. Junto com Plutão é um planeta intenso, que vai lá no fundo das coisas, que trata também questões um pouco mais ocultas, obsessivas, impulsivas. Então, assim, gente, Marte e Plutão é um movimento que precisa de atenção, é um movimento que precisa de cuidado. Cuidado com as obsessões, cuidado com as impulsividades, cuidado com as agressividades também. É um período bem intenso. Quem tá fazendo aniversário, venha conversar comigo, porque realmente tem aí algumas intensidades. Eu vejo que é um posicionamento muito legal pra gente tomar decisões mais assertivas, pra gente considerar, avaliar as possibilidades, trazer um pouco de racionalidade pra nós. Mas eu vejo também que pode trazer ali processos um pouco, pensamentos autossabotadores, da gente achar que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta. É um período assim que demanda atenção, gente, principalmente na terça-feira, volta de carnaval, ou último dia de carnaval. Então, assim, tome um pouquinho de cuidado com as impulsividades, com a agressividade, com conflitos, de entrar em conflitos em meios que não diz respeito, aonde vocês querem colocar a energia de vocês. Pode haver também questões sociais no coletivo, notícias reveladoras com relação a conflitos que aconteceram, disputas de poder, também tá muito forte essa questão nesse dia, tá? No dia 13, 14 ali, principalmente dia 14. Então,
vamos cuidar, vamos estar atento, vigiar e orar, né, gente? Então, assim, eu vejo que é uma energia bem intensa, mas também muito transformadora. Podem vir militâncias também do coletivo, questões sociais, questões sobre diversidade, sobre inclusões, lutas. Eu acho que é a gente lutar muito com essa energia de aquário para que a gente possa levar aquilo que a gente é e a gente entender também as diferenças ao nosso redor, né? Somos todos diferentes, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão das coisas e é como a gente leva isso de uma forma um pouco mais assertiva do que impulsiva. Eu vejo que Marte, junto com Plutão, também fala de decisões sobre finalizações de ciclos que a gente precisa fazer, mesmo a gente ainda estando numa energia de lua nova, na semana que vai acontecer isso. Então eu acho que é um movimento de posicionamento do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu questiono, do que eu não questiono. Então assim, gente, o dia 13, 14 demanda atenção, tá? A Lua, principalmente por isso, gente, também. A Lua vai estar em Áries. Áries é regido por Marte. É uma energia bélica, tá, gente? Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos preservar nossa energia, vamos ver onde é que a gente coloca a nossa energia, vamos tentar ser mais assertivo do que impulsivo, do que agressivo. Eu acho que a gente precisa respeitar esse movimento, tá? Tá bem intenso mesmo. Depois a Lua vai chegar em Touro. Essa Lua em Touro do dia 14 e 15, ela é provocadora, porque ela vai fazer quadratura com tudo que tá lá em Aquário, ou seja, aspecto tenso. Minha Lua é em Áries, tô com medo. Quem tem muita coisa em Áries, tipo eu também, tenho Mercúrio em Áries, Vênus em Áries, é um período assim que vai precisar ter um pouco mais de liberação dessa energia, canalização dessa energia. Bom para práticas de exercício físico. Melhor você saber a sua revolução solar. Vem ver a revolução solar, porque isso pode dar muitas informações já. É uma energia de canalização. Eu não indico, gente, coisas muito arriscadas. Se você já tem compromissos, obviamente, gente, não é para desmarcar nada, porque a gente não tem que mexer na vida por conta do céu, mas evitem coisas muito arriscadas, cuidado com roubos, cuidado com coisas mais imprevisíveis, tá? Acho que é um movimento um pouquinho cauteloso ali, de terça a quarta. Quarta, quinta, 14, isso eu tô falando, gente, já da semana que vem, tá? Pós-carnaval. Quarta, quinta, Lua em Touro, trazendo ali uma sensação de o que eu preciso desapegar, o que eu realmente não tá de acordo com os meus valores e o que eu preciso soltar para poder ter. Até mesmo ao longo dessa semana, dessa semana que a gente tá agora, que a gente tá com Lua minguante, a gente tá fazendo esses processos de limpeza, de entendimento interno, de ressignificação de muitas coisas, de transformação, de entendimento dos fins dos ciclos, porque na Lua Nova, que vai ter na sexta-feira, igual eu falei para vocês, é uma Lua Nova que tem aspectos com Urano em Touro, então tem muita disrupção, tem muitos desapegos, tem muito assim da gente entender também, gente, o que e como a gente busca as nossas questões de segurança e que não estão projetadas no outro, como que a gente se assegura de algo interno. Eu acho que Saturno em Peixes, ao longo do ano passado, esse ano e também do próximo ano, vem falar muito de como a gente tem construído esse lado emocional a partir de uma autorresponsabilidade, a partir de um compromisso, de uma disciplina nossa, com a nossa saúde mental, com a nossa questão espiritual até mesmo, porque Peixe também fala disso, com os nossos processos de autoconhecimento. Então, é a gente buscar as seguranças na nossa vida, principalmente no nosso lado emocional, né? Porque eu acho que o nosso lado emocional conta tudo pra tudo. Se a gente não tá bem, a gente não consegue produzir, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se relacionar bem. Então, muitas vezes, né, essa energia do touro fala muito da matéria, do trabalho, daquilo que a gente quer conquistar, possuir, ter. E eu acho que esse movimento de Urano, gente, ainda mais com a Lua que vai estar em Touro na semana que vem mostrar de que, gente, a gente não tem nada, daqui a gente não leva nada. E a gente leva muito do que está dentro, né? Daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente está sentindo. Então, eu vejo que é uma energia da gente fortalecer mais esse lado de dentro para que a gente consiga produzir melhor e ter mais recursos externos, de certa forma, de saber os nossos caminhos. Tá? Então, assim, semana que vem, intensa. Chega no sábado, como eu falei pra vocês, a Vênus, na verdade, na sexta a Vênus chega em Aquário e no sábado ela já encontra Plutão também. Aí não é uma energia de atitude igual tava, não tava essa energia só de tomada de decisão, de energia mais, essa coisa mais bélica que tava na terça-feira. Aí já é uma energia de Vênus, né, gente? Vênus é um planeta que fala do quê? Das seguranças.
que a gente tem na nossa vida. A Vênus é um regente de Touro, de Libra também, mas nesse caso eu quero trazer a Vênus sendo regente de Touro, porque Touro é um signo oposto meio que a Plutão, porque Plutão rege Escorpião. Então eu vejo que o final de semana do dia 17 pode trazer essas sensações de que, cara, eu tô aqui fazendo transformações na minha vida e parece que tá tudo saindo debaixo do meu pé. E que a gente não tem garantia nenhuma de onde a gente tá pisando, às vezes, porque a gente não consegue sentir esse lugar seguro. Por isso que eu tô falando muito que esse lugar seguro precisa ser dentro. Porque se a gente não tem um lugar seguro dentro, vai ter como fora, sendo que a vida é um grande caminho sem nenhuma garantia. A gente não sabe o que vai acontecer, não tem como prever, não tem como a gente achar que tudo que a gente planejou, se estruturou, vai sair perfeitamente daquele jeito, porque não vai, porque a vida é um eterno viver o imprevisível. As coisas acontecem para que a gente aprenda, para que a gente realmente saiba lidar com as imprevisibilidades da vida. E eu vejo que o final de semana do dia 17, como muito resultado do que vai ser na próxima semana, vem trazer quais são as garantias que a gente tem na nossa vida e que, na verdade, tem coisa que a gente controla e tem coisa que a gente não controla. Então, a Vênus fazendo uma conjunção com Plutão em Aquário, eu vejo que vem até mesmo fazer a gente se questionar o quanto a gente deposita as nossas confianças, as nossas seguranças nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações familiares, amorosas, sendo que essa segurança precisa ser construída dentro, porque Plutão fala desse lugar mais oculto, desse lugar mais de dentro que a gente tem e que a gente precisa investigar. Então, se eu tenho uma coisa para perguntar para vocês o que deixa vocês seguros hoje? É óbvio que a gente precisa trazer seguranças para as necessidades básicas da vida, né? Então a gente trabalha, a gente tem o nosso dinheiro, a gente precisa pagar a conta, a gente também pode contar com as pessoas, as redes que a gente tem, que a gente cria ao longo da vida, mas assim, como a gente tem construído esse lado de dentro mais seguro e que também não fica terceirizado para que essa segurança venha só de coisas de fora, né? Então assim, eu vejo que pode trazer intensidades no dia 17, no final de semana do dia 17, para os relacionamentos no modo geral, para contratos, mas também não vejo só como coisa intensa não, viu, gente? Eu vejo como talvez pessoas, conversas, coisas que podem surgir na nossa vida muito diferentes do que a gente estava acostumado e que vai fazer a gente refletir, de certa forma. Nossa, acho que isso pode ser interessante. Conversas profundas, reflexões muito profundas, processos criativos muito profundos ou intensos, ou, sabe, com insights incríveis também. Às vezes uma conversa com uma amiga, com não sei o que, com uma relação, cara, isso pode fazer um boom ali de transformação, de ideias. Então, assim, até o dia 19, gente, eu acho que, assim, principalmente com o final de semana do 17, que a Lua vai estar em Gêmeos, é muito legal para trocas, para entender onde é que a gente deposita o nosso tempo com as pessoas que a gente realmente acredita que podem fazer com que a gente aprenda algo, com que a gente possa evoluir em conjunto, né, como humanidade, quais são as causas que eu estou abraçando, como é o meu impacto social, porque nós somos seres coletivos, né, por mais que a gente tenha que sempre lembrar da gente primeiro, de como a gente se recarrega primeiro para depois doar, a gente não veio aqui para ficar guardando informação, para ficar sozinho, para ficar recluso, nós viemos para viver em conjunto. E uma coisa que eu reflito muitas vezes, né, gente, às vezes eu penso, eu vivo muito sozinha, né? Viajo sozinha, vivo sozinha, trabalho sozinha, e muitas vezes esse lugar em que a gente não quer estar com o outro é um movimento também da gente não se colocar à prova de todo o conhecimento que a gente adquire aqui internamente, né? Porque a gente só vê se a gente aprendeu ou a gente só aprende quando a gente tem o outro para trazer os incômodos que a vida tem mesmo, né? Então eu acho que relacionar-se no modo geral é um grande desafio, mas é um grande aprendizado. Somos seres complexos, né? Então, assim, a grande complexidade da vida tá em relacionar, e eu vejo que é assim que a gente aprende, né? Então, com base em tudo que a gente já viveu no nosso passado, nas nossas relações passadas, nas nossas amizades, em tudo que a gente já teve com relação a pessoas que a gente trabalhou, que a gente se relacionou, tudo isso é um aprendizado e a gente não teria aprendido se não fosse se relacionar, né? Então eu vejo que o mês de fevereiro traz muito esse tom de relação, de socialização, porque é assim que a gente aprende e é assim que a gente toma também as decisões que a gente precisa tomar com relação a quem a gente quer estar compartilhando as ideias, as trocas, as interações sociais. E eu tô falando bem em geral, gente, porque Aquário é um signo de coletividade, de humanidade, tá? E aí, a partir do dia 19, gente,
a lua, o sol entra em peixes. Aí a gente tem água nesse céu que tava tão, às vezes, aqui no mental, e aí o negócio fica mais emocional. Então eu vejo que o mês começa muito de uma forma, às vezes, até um pouco emotiva por conta da lua que ficou minguante em Escorpião, mas a partir de sexta-feira, do dia 9 até o dia 19, fica bem racional, intelectual, uma coisa bem mental mesmo. E aí, a partir do dia 19, a gente volta ali para um campo das emoções, já que o sol entra em peixes, é bem-vinda a temporada das piscianas, dos piscianos. É um período aí que o sol vai, todo ano ele passa por peixes, nesse período mais ou menos do dia 19 de fevereiro até o dia 20 de março. Água, e a lua vai estar em câncer para fortalecer essas águas internas, porque a gente vai precisar se nutrir um pouco mais, às vezes até observar mais, fazer um pouco mais de silêncio, porque peixes é um signo que não é diferente de aquário, que é muito social. Aquário, apesar de tudo isso, gente, acho que é um ponto antes de eu falar de peixes. Peixes com ascendente em peixes. Caraca, tem muito peixes. Eu também tenho bastante peixes, tenho sol e lua em peixes. Logo chega nosso aniversário, o retorno do nosso sol. Mas antes de falar de peixes, eu queria só trazer um tom para vocês sobre aquário até o dia 19. Aquário é um signo que preza muito pela liberdade. Aquário é um signo que gosta de estar no meio social, mas que cada um respeite a sua individualidade, a sua liberdade. Então, assim, eu acho que também são questionamentos para nós sobre o que é liberdade para nós, sabe? E eu tenho questionado muito isso, principalmente nas minhas transições, né, de não ser nômade, de querer ter uma casa, de querer continuar viajando também. E eu percebi muito, eu falei isso numa caixinha de pergunta que eu abri semana passada, que foi muito bonita essa pergunta: qual que é a palavra do ano pra mim? E a palavra do ano pra mim foi liberdade. E não é no quesito de liberdade de simplesmente pegar uma mochila e sair andando e estar em movimento e viajando. Porque no ano passado eu provei muito que liberdade é também o meu poder de escolha em querer ficar. Então, liberdade não é só sobre ir, é também sobre ficar. E eu acho que a gente vai ter que honrar muito o nosso poder de escolha ao longo do mês de fevereiro, sobre honrar aquilo que a gente tem liberdade para ir ou vir. Porque muitas vezes a gente está infeliz num ambiente, num trabalho, numa relação, ou em alguma questão que está incomodando, e a gente culpa muito o outro, né, gente? De tipo assim, mas é porque o outro fez isso, mas é porque o outro fez aquilo, mas é porque eu tô esperando um aumento, mas é porque eu tô... E assim, eu vejo que é um período que a gente vai ter que... a gente tem a liberdade de escolha de muitas coisas, né, gente? Então eu vejo que honrar essa liberdade de escolha, pra mim, é o maior posicionamento dessa semana, do dia 12 ao dia 18, tá? Então, assim, temos o poder de escolha de muitas coisas e a gente vai precisar arcar com as consequências de entender que para se sentir livre, honrar essa liberdade, a gente vai precisar, de certa forma, desapegar de algumas amarras, ou sociais, ou de apegos, ou de possessividades, ou de coisas que a gente acha que tem o controle e que, na verdade, a gente não tem, tá? Então, é só esse tom aí para fechar esse bonde aquariano, que continua, né? Os outros planetas continuam em aquário, é só o Sol que passa para peixes. Logo depois também a gente vai ter, eu acho que a entrada de Mercúrio em peixes. Deixa eu ver aqui. Mercúrio em peixes no dia 23. Então, a temporada pisciana já começa nesse final. E eu vejo que, assim, falando um pouco de peixes, peixes é um signo muito mais observador. É o último signo do zodíaco. A gente vai entrar num período, gente, de muita finalização de um ciclo de contemplação, de agradecimento, porque peixes é o signo que vai fechar o ano. O ano para nós na astrologia só começa em março, com a entrada do Sol em Áries, no dia 20 de março. Então, o último mês do ano para nós começa a partir do dia 19. E eu vejo que peixes é um signo que traz muito essa contemplação, essa coisa da inspiração com tudo que aconteceu. Então, a gente vai passar ali por um momento de revisão, de fechado, às vezes, para balanço, de observação, de intuição, da gente perceber mais as coisas nesse lugar mais emocional. Ai, que gostoso. Sonhe em ter meu mapa para entender melhor. Gente, tô sempre esperando vocês para o momento certo de ler o mapa de vocês. Eu sei que isso daqui às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido, absorvam o que faz sentido, mas com certeza uma leitura de mapa é um processo muito individual. Eu tô com vários tipos de atendimentos diferentes. Agora a gente tem mapa business para pessoas que querem entender um pouco melhor o mapa da empresa de vocês, trazendo todo o minha bagagem, meu background de auditora, que eu fui, por 10 anos. Tem mapa infantil, tem mapa para dar de presente, tem o mapa natal, tem o mapa da Revolução Solar, que é o mapa do ano, tem a astrocartografia, que continua sendo uma grande fonte de
diferencial aqui no meu trabalho. Então, assim, conheçam o meu portfólio, tá lá no link da bio, tá? Se vocês sentirem de agendar, vocês me avisem. E aí, voltando para essa energia do Peixes, Peixes vai ser um período ali. Eu vou conversar, espero que venha quando sentir. O momento perfeito do mapa chega, gente. A gente vai no momento certinho dele, tá? Então, Peixes, gente, ele vem trazer essa energia muito dessa contemplação, da gratidão, daquilo que a gente colheu de frutos ao longo do ano, daquilo que a gente aprendeu ao longo do ano. Então, sim, a partir do dia 19 a gente pode ficar um pouco mais sensível, a gente vai estar vivendo uma lua crescente em Touro e depois a gente vai estar vivendo uma lua cheia em Virgem no dia, deixa eu ver que dia que vai ser aqui, no dia 24 a gente vai terminar o mês nessa energia da lua cheia. Essa lua cheia em Virgem trazendo ali para nós muitos ajustes que precisam ser feitos, tanto com base naquilo que a gente tem como realidade, tanto naquilo que a gente tem como projeção, né? Então, Virgem fala muito da realidade e Peixes fala muito dessa coisa da criação, da expectativa, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma energia da gente vibrar e entender o que a gente tem de real, principalmente porque no final do mês o Sol, Mercúrio vão encontrar Saturno, que está em Peixes. Então eu vejo que esse trabalho de maturidade emocional, esse trabalho de autorresponsabilidade, de cuidado com as nossas emoções, de fortalecimento desse campo emocional, vai ficar muito forte no final do mês de fevereiro, meio que colocando a gente de tipo assim, o que a gente entende das nossas emoções e como que a gente respeita o que a gente está sentindo, como a gente coloca limites naquilo que afeta o nosso lado emocional, porque, gente, a gente é ser humano, tudo afeta o nosso lado emocional, o trabalho, o relacionamento, o dinheiro, a família, a casa, tudo vai ter um afeto. E como que a gente coloca limites no quanto a gente se entrega emocionalmente, mas não no sentido da gente não se permitir, se doar, se colocar diante do outro, mas no sentido da gente entender que a gente precisa ter um certo tipo de autocontrole, né? De nem entrega demais, mas também nem ficar ali vibrando naquela racionalidade. Então eu vejo que o mês de fevereiro ele fecha com essa energia de tipo, tá, eu entendi, talvez todos esses questionamentos que eu passei, todas essas reflexões profundas e pensei, agora vai ser um momento de eu sentir um pouco mais, tá? Então, realmente é um período mais de sensibilidade, de muita intuição e de trabalho muito, assim, comprometido com o nosso lado de dentro, muito mais do que com o lado de fora. Porque até o dia 19 a gente vai estar trabalhando, até o 19 não, mas ao longo do mês, né? No final, ali no dia 22, também a Vênus vai encontrar com Marte. Ainda fica essa coisa muito coletiva, muito de pensar qual que é o meu impacto social, mas eu já vejo que a gente vai começar a absorver um pouco mais isso num lado mais emocional. Então, é um mês que termina de uma forma mais à flor da pele, às vezes, que as emoções podem ficar um pouco mais afloradas. Mas é isso, viajantes, eu acho que por agora, vamos pensar, a lua tá minguante até sexta-feira, é um período muito bacana pra gente fazer limpezas espirituais, tomar um banho de ervas, ou então fazer um ritual da carta. O ritual da carta eu sempre indico lá no grupo também, então entrem no grupo para vocês terem mais detalhes a essas informações. Na sexta-feira que inicia o carnaval, para quem está aqui no Brasil, é um período que traz um movimento de renascimento, de lua nova, mas é uma lua nova um pouco caótica por conta de um aspecto com Urano, então traz essa imprevisibilidade, traz questões mais de disrupção, de coisas que a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa, cuidado com imprevistos, cuidado com coisas que saem fora do controle. Ao longo do final de semana, então, do carnaval, Peixes, já falei pra vocês, é uma energia um pouco que pode levar a gente muito pra fugas da realidade, então tomem cuidado. E principalmente, a terça e a quarta-feira da semana que vem, pra mim, eu vejo que são os movimentos mais intensos do mês. A semana vai ser intensa por conta do encontro com Plutão, de planetas que são muito referentes a coisas cotidianas na nossa vida. Então, pensamentos profundos, tomadas de decisões profundas, relações, conversas, trocas, alinhamentos de coisas muito profundas. Cuidado com os processos muito impulsivos, muito obsessivos, muito obstinados, muito da gente ficar ali sem olhar para novas perspectivas, entender que às vezes não tem solução, que a gente não vai ser capaz. Então, tome um pouco de cuidado também com a volta do feriado para quem está no Brasil, com a finalização ali do carnaval. E é esse ponto que eu falei para vocês, de honrar muito a nossa liberdade, o nosso poder de escolha. E fazer disso o melhor, né, para nós, para o outro e para a gente estar sempre evoluindo. A partir do dia 20, a temporada pisciana entra, mas disso a gente vai falar melhor um pouco mais ao longo das semanas, que o Vibes da Semana vem toda semana, lá no canal eu trago os vídeos.
E é isso, viajantes. Gente, agora eu queria abrir para vocês conversarem um pouquinho comigo. Me contem aqui onde vocês têm aquário no mapa, enquanto eu vou finalizando aqui. E eu posso talvez trazer alguns insights para vocês. Eu espero que tenha chegado aí como um guia, como algo que pode servir, como algo útil para vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Depois vocês podem até deixar, essa live vai ficar salva. Pode deixar até nos comentários da live, eu acho, para facilitar também, porque aí lá eu respondo de forma pessoal. Mas se alguém tiver aí alguma questão com o mapa de vocês, agora eu tô abrindo as caixinhas. Casa 2, pegando ali, amor, num sentido de quem tem aquário na 2, é uma forma de se reinventar nos dons e talentos. Como eu estou cobrando pelo meu trabalho, como eu estou colocando valor nos meus dons e talentos da forma como eu deveria, como eu trago ali mais posicionamento para isso, como eu entendo que o que eu faço é autêntico e original, e bota original nisso, né, amor? É muito forte. Vimura Tatu, conheçam. Então, como você leva o valor das suas coisas de uma forma mais posicionada, de uma forma mais trazendo ali reflexões sobre esses temas, sabe? Ascendente em aquário, também tem ascendente em aquário. E talvez não esteja pegando tanto, Karina, no ascendente em si, esse movimento de Plutão vai pegar mais pra frente, porque Plutão ainda tá muito no comecinho, mas ao longo do mês, né, com esse movimento todo de Sol, Mercúrio, Vênus, Marte em aquário, vai trazer ali uma questão de ascendente. Ele fala muito do quem eu sou, quais são os meus desejos, a minha forma de me colocar para o mundo, a minha imagem, a minha personalidade. Então, o que eu quero mostrar? Que muitas vezes a gente se esconde, né? Eu acho que Plutão vem trazer ali aquelas coisas das profundezas, das sombras, e a gente vai precisar se colocar mais de uma forma mais autêntica, mais verdadeira, mais original para o mundo, sem colocar tantas máscaras muitas vezes que a gente se coloca, né? Sair um pouco do personagem. Aquário na 9, bem forte para a questão de estudos, Lohane, para a questão de também viagens, movimentos até bem intelectuais, filosóficos. Esteja em grupos em que você consegue conversar sobre conhecimentos, ensinos, coisas que você quer expandir consciência, até mesmo para você talvez passar conhecimento ou você receber conhecimento de alguém, de um guru, de uma pessoa que você se inspira, de um mestre, ou até mesmo durante as viagens, planejar uma viagem também é um movimento bem transformador para isso. Aquário na 6 da Sara é um movimento mais forte com relação a entender o que é qualidade de vida para você, o que é bem-estar, o que é bem-estar físico, o que é bem-estar de divisão de tempo das coisas. Então, onde é que eu coloco o meu tempo, como que eu lido com a minha rotina, como que eu lido com o gerenciamento desse cotidiano, do dia a dia. Acho que isso é muito forte também. Gabi, depois você me chama que eu consigo te ajudar nisso. Pode comentar aqui, talvez, que eu mesmo consigo olhar o mapa. Quem já leu o mapa comigo, né, gente? Eu tenho acesso aqui a tudo. Então, eu consigo trazer isso de uma forma mais fácil. A Rô tá perguntando aqui de uma dúvida. Claro, Touro na casa 8 e Urano transitando na 8. Como você falou de Urano, algum ponto de atenção? A casa 8 é uma casa de fins de ciclos, né? Só que assim, Urano tá transitando ali já há muitos anos, tá, Rô? Então, assim, não vejo como um ponto de que agora tem uma finalização de ciclo, tem alguma coisa para entender sobre isso. São questões que já estão há tempos rondando você, que é no sentido de desapegos, de entender como que você transforma as suas bases seguras num longo prazo, quais investimentos você precisa fazer no futuro, o que, né, aquela coisa de apegos emocionais também ficam aí sendo represados, de certa forma, porque a casa 8 é uma casa, muitas vezes, que fala do nosso lado mais oculto, da nossa psique, e com Touro ali traz alguns apegos de sentimentos, de pensamentos, de não conseguir finalizar ciclos, e que desde 2018 o Urano está passando por ali, trazendo outras questões. Colocando isso com a Lua Nova, a sua Lua Nova vai acontecer na casa 5, talvez, e Urano na 8, provavelmente, tá, Rô? Tô fazendo um cálculo aqui de cabeça. E é uma questão, casa 5 com casa 8 fala de processos criativos. Então, o que será que você está guardando, segurando e que você não está colocando para o mundo aquilo que você tem para partilhar, né? Então, tem aí uma questão de se entender como singular, sim, sem precisar reinventar a roda, mas que precisa gerar, criar. Porque a casa 8 também fala de fim, mas ela fala de renascimento, né? Que é essa questão criativa do ser humano, de criar, de colocar para fora. Então, eu vejo muito nisso, tá? Aquário na 8 também fala de finalizações, tá aqui, se é de ciclos de alguma forma, de disrupções,
de transformar a vida, né? Esse período de aquário aí é um período de muita transformação, de muitos fins para que novos recomeços possam surgir, de investir em coisas que a gente não tem muita clareza mesmo, porque a casa 8 é uma casa do mistério, do desconhecido, então muitas vezes essas transformações podem trazer muitos medos. Então talvez uma pergunta para você, até com base na minha intuição, do que você tem medo. A casa 8 fala muito disso, tá? Trabalhar um pouco isso também. Urano e Netuno em aquário é um período geracional, que muitas pessoas da sua geração nasceram, então precisava entender qual é a área da vida que tá ali. Qualquer coisa também você pode me chamar, posso deixar um link de um vídeo para vocês, como que vocês identificam as casas. Gêmeos ascendente Escorpião. Gêmeos no ascendente, provavelmente você tem aquário na 9, se eu não tô errada, Libra, aquário, Gêmeos ascendente, não, Gêmeos com ascendente Escorpião, não, provavelmente você tem aquário na 4, que é uma energia de aonde eu pertenço, aquela sensação de se sentir às vezes um peixe fora d'água, de não pertencer a lugar nenhum e tá precisando entender qual que é a sua tribo mesmo, mas no sentido de lar, de moradia, de família, de base, de lugar para onde eu vou, onde é que eu faço as minhas bases, quem são as pessoas que eu quero me vincular nessa vida, numa questão familiar ou até mesmo de vida afetiva, de vida privada, tá? Aquário na 5, então eu falei certo, Rô. Aquário na 9, a minha, é um sentimento também disso, de quais expansões de consciência eu preciso ter, quais novas ideias eu preciso fortalecer, quem são os grupos, a galera que eu preciso estar envolvida numa questão de aprendizados, de ensino, de formações, ou até mesmo de movimentos de viagens, ou aonde eu acho que quem tem aquário na 9 está precisando entender que existe um mundo de possibilidades, principalmente porque tem ascendente em Gêmeos, né? Então, assim, quais são essas possibilidades, mas onde é que eu pego uma e vou a fundo nela, porque aquário é um signo fixo e que vai mais a fundo em alguma coisa, então precisa se aprofundar em algum tema, para não ficar abraçando muitas coisas e ficar sem o direcionamento, tá? Jô, tô bem preocupado, gente, sem preocupação, tá? Não quero trazer esse tom cidade alerta, é só pra gente se avisem, já manda essa live pras pessoas, mas é assim, pra gente escolher as batalhas, é isso aí que você falou, sabe? Principalmente você tem na casa 10, a casa 10 é uma área da vida que fala sobre futuro, então assim, é escolher as batalhas que você vai enfrentar agora pra você entender onde é que você quer chegar num longo prazo, porque a casa 10 fala muito de ambições, de realizações, então muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas ou se posicionar em algumas coisas para que lá no futuro a gente possa colher os resultados de todos esses passos, né? Então fala muito de carreira também, tá, Ju? É uma reavaliação aí, talvez, uma reflexão sobre o que eu estou servindo na minha vocação, nas minhas missões e propósitos de vida. Gabi falou que é na 11, eu acho. Gabi, pelo que eu lembro, você tem Virgem na 6. É isso mesmo, viu, Gabi? É na 11. A 11 fala muito de amizades, de coletivo, de quem é o seu meio social, até mesmo com relação a trabalhos voluntários, meios sociais que você se entrega na sua doação. Eu acho que está passando por uma transformação aí com relação a pessoas, com quem você anda socializando, dividindo. Às vezes é legal de fazer umas limpas na rede social, sabe? Tipo, fazer uns detox, às vezes, de coisas que minam ali a energia e tal. Então, quem são as pessoas com quem você tá se associando, se socializando, tá? Obrigada a vocês, gente. Bia aqui tá perguntando, tem aquário na 5. Deixa eu ver aqui. Aquário na 1, falei sobre o ascendente. Ascendente, quem tem aquário na 1 tá passando por transformações muito nessa forma de se apresentar para o mundo. O que eu quero na minha individualidade, como eu compartilho isso com as outras pessoas, tá? A minha live, muito bom ter noção do que vem. Obrigada. Acho que eu terminei todas as perguntas. Gente, eu que agradeço, sempre quase 1 hora de live aí, mas eu acho importante trazer isso para vocês. Bateu fundo, valeu, é isso mesmo, Gabi. E eu agradeço o tempo, a entrega, o tempo de vocês é muito valioso para mim. E não deixem de compartilhar, conhecer o meu trabalho. Eu tô sempre lá no canal, lá no grupo também, a gente troca muita coisa interessante. Então, assim, vamos nos unir às tribos que a gente se entende, né? Para que a gente possa também se abrir para outras tribos que talvez tenham visões diferentes de nós, pra gente não viver numa bolha, né? Eu acho que é um mês que eu posso, talvez, trazer fúria bolha. É um mês de furar muitas bolhas. E é isso. Um super beijo pra vocês e a gente vai se falando por aí.